Deus, por esses momentos já na presença dEle, né, de adoração, de louvor, nas orações. E agora vamos compartilhar um pouco da sua palavra. Gostaria de meditar com os irmãos. E para essa meditação gostaria de ler uma passagem da palavra, da Escritura, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículos 10 a 13. Mateus, capítulo 9, do 10 ao 13. Diz assim a palavra, Mateus, capítulo 9, 10 ao 13. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um tema que a gente sempre costuma falar e sempre tem trazido, mas é algo sempre surpreendente quando a gente está falando da compaixão e da misericórdia de Jesus, né? E a compaixão e a misericórdia de Jesus na proclamação do reino de Deus. E aqui a gente tem um texto, né, esse texto que a gente acabou de ler, essa parte, esse fragmento, ele faz parte de um conjunto de relatos de milagres de Jesus, né? Se a gente começa a olhar aqui, por exemplo, do capítulo 5 até o capítulo 7, no final do capítulo 7, Jesus está ali fazendo uma exposição, uma pregação chamada de Sermão do Monte, né? Que vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29, que corresponde aí a uma série de ensinamentos. A gente conhece o Sermão do Monte, onde Jesus expõe ali uma série de ensinamentos, de instruções sobre a justiça, né, sobre o reino de Deus. E os capítulos que seguem a essa exposição do Sermão do Monte, que vão do capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 38, eles registram vários e vários milagres operados por Jesus. Vários feitos poderosos operados por Jesus. Vocês podem olhar aí no capítulo 8, você tem a cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, muitas outras curas, a cura da sogra de Pedro, né? A cura de endemoniados gadarenos, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ou seja, há uma sequência de feitos grandiosos feitos por Jesus no seu ministério aqui na terra, onde ele proclamava o reino de Deus. E aqui nós temos alguns milagres. E nesses relatos que Mateus faz, desses milagres, desses acontecimentos, nós encontramos aqui nesse versículo que nós lemos, do 10 até o versículo 13, nessa pequena passagem, um episódio em que Jesus aqui está novamente em diálogo com os famosos fariseus. Né? Os irmãos já ouviram falar muito dos fariseus, desse grupo religioso da época de Jesus, e que de vez em quando estava ali provocando Jesus nas situações, né, trazendo sempre a questão, questionando Jesus sobre a realização de alguns feitos, de curas, de milagres, de algumas coisas, de alguns feitos que Jesus fazia. E aqui, só para os irmãos entenderem um pouco, contextualizando um pouco melhor, nesse capítulo aqui que nós lemos, no início do capítulo 9, Jesus estava chegando em Cafarnaum, né? E ali, quando ele chega em Cafarnaum, que ele entra a cidade, trouxeram um paralítico, trouxeram um homem aleijado para que Jesus pudesse curar, né? E Jesus ali, ao entrar em contato com aquele homem, Jesus realiza um milagre daquele homem, realiza a cura. Juntamente com a cura, a salvação, porque ele chega a dizer que os pecados foram perdoados, né? Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, quando ele diz lá no versículo 2, em relação àquele paralítico. E aí ele vai seguindo o caminho, vai continuando a sua peregrinação, e no caminho aqui ele encontra um homem chamado Mateus, que na verdade não era, Marcos e Lucas não registram com esse nome Mateus, registram com o nome de Levi, que era o nome israelita, né, de Mateus. E aí diz o texto que Jesus ia, né, no versículo 9, ele partiu dali, viu um homem chamado Mateus, como está no versículo 9, estava sentado na coletoria, que era um espaço onde aqueles homens, os profissionais como Mateus, cobravam os impostos, ele era um cobrador de impostos, né? E ali Jesus chega para aquele homem e chama, né, e diz assim: segue-me.
e ele se levantou e seguiu Jesus, né? Mateus se levanta e segue Jesus. E é interessante porque Mateus ele obedece, irmãos, a esse chamado de uma forma muito imediata, né? O texto diz que ele se levantou e seguiu, né? A ideia que o texto nos passa é de que foi algo imediato, que foi algo instantâneo, que ele passou a seguir a Jesus. E quem era o cobrador de impostos, né? O cobrador de impostos, ou publicano, como era também o nome usado, era alguém que fazia parte ali do império, né, e que cobrava impostos, e por isso mesmo era alguém que era muito odiado. Era alguém, não é um sistema como a gente tem hoje de impostos, que embora também sejam altos, mas tem uma outra forma de cobrança, como naquela época era diferente. Aqueles homens realmente chegavam às portas e eram exploradores mesmo, eles cobravam altas taxas de impostos, e por isso mesmo eram pessoas odiadas, eram pessoas rejeitadas, eram pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pelos judeus principalmente, porque os judeus viam os publicanos como inimigos, né? Porque eles estavam ali associados ao império que levou Cristo, que levaria Cristo, né? No caso, ao Calvário. Então, o publicano ele era uma figura que era rejeitada. E Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, né? Era uma pessoa que obtinha lucro, digamos, de uma forma muito exagerada, e embora, claro, os publicanos eles fossem um grupo de pessoas que, entre os não religiosos, eram consideradas pessoas, né, benquistas na sociedade, eram pessoas que tinham um certo prestígio. Mas entre os judeus, claro que eram pessoas que realmente eram rejeitadas. E eu queria começar a meditar com os irmãos a partir do versículo 10 sobre essa passagem em que Jesus chama Mateus e imediatamente no versículo 10 a gente já tem esse registro de que sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. E a gente vai pensar um pouco hoje exatamente nessa compaixão, nessa manifestação da graça de Deus, né, de Jesus, ali a compaixão e a misericórdia com aqueles pecadores. E vamos ver como é que ele reage, como é que ele lida com aquela situação em que aqueles homens, os fariseus, né, começam a interrogá-lo e a questioná-lo sobre aquele ato, né, sobre aquele momento ali em que Jesus senta à mesa para comer com pecadores. E eu gostaria de já te chamar a atenção pelo título, pelo menos quando eu estava lendo o texto me chamou muita atenção, porque normalmente a gente abre o Evangelho e a gente vê, Jesus cura alguém, Jesus acalma a tempestade, Jesus faz isso, os feitos de Jesus. E de repente, eis que no capítulo 9, versículo 10, aparece, Jesus come com pecadores, né? Se a gente colocasse aspas nessa frase aí, a gente diria que essa frase saiu da boca dos fariseus, né? Porque é uma frase que já leva a gente a uma impressão, a um entendimento de que Jesus ele cometeu uma falha, ele fez algo errado, ele comeu com pecadores, ele se assentou com pecadores. E era essa a mentalidade dos fariseus. A gente vai ver aqui durante o texto, pela pergunta que os fariseus fazem, que eles tinham essa mentalidade, né? E ainda mais, irmãos, porque no texto diz, Jesus come com os pecadores. Essa palavrinha com aí, ela tem um sentido de companhia. Comeu com quem? Né? Eu estudei com fulano, então fulano é a pessoa com quem eu estudei uma companhia. Então Jesus comeu ou come com pecadores. Então dá essa ideia mesmo de alguém que estava na companhia de outra pessoa. Então entendo aqui para a gente ver como é que isso vai se desenrolando aqui no longo desse texto, dessa narrativa. E aí é interessante porque a casa, né, que ele diz aqui, sucedeu que estando eles em casa, né, e aqui é a casa de Mateus, porque no versículo 9 há o chamamento, Jesus chama Mateus, e imediatamente, já no outro momento, ele já aparece na casa de Mateus. E juntamente com os Mateus, né, vem justamente os publicanos e pecadores. Né? Engraçado que usar a expressão publicanos e pecadores para dar um destaque aos publicanos como se fossem realmente homens pecadores, homens que exploravam, homens que cuja profissão realmente eram exploradores das pessoas, enfim, não tinham um mínimo de compaixão, de misericórdia, e estavam associadas àquele império, o império corrupto também, como a gente via na história. Né? E a gente vê que Jesus ele vai e chama Mateus. O que me impressiona aqui, que me chama a atenção, nesse primeiro momento, quando Jesus diz que os publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares né, com Jesus, é porque me parece que o chamamento de Jesus, né, em relação a Mateus, ele já nos mostra um pouco aqui a manifestação de um determinado fruto, né, de determinados frutos, porque Mateus ele era um cobrador de impostos, era um publicano, né, e de repente agora é uma pessoa desprezada pela sociedade, pelos judeus, de repente agora aparece né, reunidos com Jesus. E aí o que acontece, irmãos? Jesus ele já vê ali uma oportunidade, né,
para manifestar a graça dele, a misericórdia dele e a compaixão dele. Né? Porque diz o texto aqui que quando, casa com Mateus, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Então, é claro que o texto aqui ele não deixa claro que esses homens, esses publicanos que estavam ali com Jesus, eles foram convertidos ou que fizeram conversão. Não, mas o que fica para nós aqui é que aqueles homens ouviram Jesus. Eles estavam à mesa, certamente ali Jesus estava com eles, falando do reino de Deus. Né? Quer dizer, se a gente olhar direitinho, a gente vê aqui uma certa estratégia, inclusive evangelística, se a gente pudesse aprender aqui nesse versículo, porque Jesus ele aproveita o chamamento de Mateus, que era um publicano, não é? E aí já aproveita a oportunidade, uma vez que Mateus, como publicano, certamente se reunia com outros publicanos, com outros cobradores de impostos, e aí é uma oportunidade que Jesus tem, que Jesus enxerga, de manifestar a graça salvadora de Deus. Eu estou dizendo isso porque mais adiante a gente vai ver que os fariseus vão questionar por que Jesus senta ali à mesa. Então, a forma como Jesus vê aquela situação não é a mesma forma como os fariseus veem. Os fariseus vão aqui criticar, censurar Jesus, porque Jesus estava sentado com pecadores, portanto eram homens impuros, né? E os fariseus eles tinham muito essa preocupação. E a mesa, a gente ainda vai ver um pouquinho ainda, porque eles estavam à mesa, não era em qualquer lugar, né? E ali Jesus ele tem a oportunidade, ele vê de uma outra forma. Enquanto os fariseus vinham ali um ato, né, de impureza, algo errado, né, o sentar-se com os pecadores, Jesus vê ali uma oportunidade de manifestar, de trazer salvação àqueles homens. Então, Mateus aqui para nós, ele é o maior exemplo desse poder transformador de Cristo, né, que deixou o Império Romano ali imediatamente, estava na coletoria, deixa aquele trabalho, aquele exercício, e agora passa a ser um discípulo, passa a ser um seguidor do reino dos céus. Então, a maior transformação que a gente vê já é no próprio chamamento de Mateus. E como fruto já, digamos, evangelístico desse trabalho, né, desse chamamento de Mateus, a gente já vê aqui Jesus reunido com aqueles pecadores ali à mesa. E aí é interessante, irmãos, porque Jesus ele sabia o público-alvo que ele queria atingir. Né? Ele sabe, ele vai na sua peregrinação aqui na terra, quando ele estava em seu ministério, ele ia operando toda sorte de milagres, de cura, ia transformando vidas e proclamando o evangelho de Cristo. Né? E ele sabia que aqueles publicanos, aqueles cobradores de impostos, também eram pessoas que precisavam conhecer a Deus. E isso traz uma implicação para a gente, porque muitas vezes a gente se esquece. Parece que quando a gente está pensando em proclamação do Evangelho, a gente não tem muitas vezes uma dimensão do todo, de que todas as pessoas precisam conhecer a Jesus. O artista que está lá na TV, né, ele precisa conhecer a Jesus. O político que está lá naquele lugar lá dele bem alto, que a gente acha até inalcançável, precisa conhecer a Jesus. Porque normalmente a gente olha para as pessoas que estão mais próximas, e é legítimo isso, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque são as pessoas que estão ao nosso alcance para ouvir o Evangelho. Mas todas as pessoas precisam de Jesus. Né? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E aqui Jesus sabia que esse segmento também deveria também conhecer a Deus, deveria ouvir a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho. E aqui olha a oportunidade que ele tem na casa de Mateus. Certamente se Jesus tivesse dado ouvido aos fariseus, teria perdido uma grande oportunidade de estar ali manifestando e trazendo ali Deus, o reino de Deus, entre aqueles homens, aquelas pessoas. Então, aqueles pecadores ali certamente sabiam também quem era Jesus. O texto diz aqui que muitos publicanos, eram muitos, é bom relatar isso, e pecadores vieram até a casa de Mateus, onde Jesus estava reunido com os discípulos. Certamente também já tinham ouvido de Jesus, né? Porque Jesus, por onde passava, a gente viu aqui do capítulo 8 até o capítulo 9, uma série de milagres que Jesus operou, de feitos poderosos, e certamente aqueles homens já tinham ouvido falar de Jesus, e diz o texto aí que Jesus sentou à mesa com eles. O que eu acho interessante, irmãos, é porque esses homens se sentam à mesa com Jesus, nos dando aqui a impressão de que eles se sentiam acolhidos. Né? Eram pessoas que estavam ali com um sentimento de acolhimento, o contrário do que acontecia com os fariseus, que eram pessoas que repeliam. Nunca que os fariseus iriam sentar numa mesa com os publicanos, com os cobradores de impostos. Mas aqueles homens ali estavam, creio eu, muito à vontade ali naquela situação, porque eles sentiam o acolhimento ali, porque estavam à mesa.
E sem falar porque a mesa é o lugar da refeição. Refeição é o lugar justamente onde a gente reúne as pessoas que a gente ama, reúne a família. A mesa ele tem um sentido muito forte, muito importante aqui. Culturalmente, inclusive, a mesa tem esse sentido de subsistência. Nós, humanamente falando, sobrevivemos. É um símbolo da nossa sobrevivência, porque é na mesa, ou é a mesa onde nós fazemos as nossas refeições. É na mesa ou a mesa onde a gente vê o cuidado, a provisão do Senhor no alimento que Ele nos dá a cada dia. A mesa tem esse sentido de agregar, de reunir. Infelizmente, a gente tem perdido um pouco isso hoje, né? Há uma grande dispersão. Muitas famílias hoje mais não sentam à mesa para fazer suas refeições, ou quando sentam, um está com o celular, outro está assistindo TV, outro está não sei aonde. Não há mais esse momento de juntar. A mesa tem esse sentido de união, de comunhão, de unidade, diferentemente do que pensavam os grupos religiosos da época de Jesus. Porque com o pensamento farisaico, não havia essa possibilidade de unidade, de união, de comunhão. Pelo contrário, a mesa dos fariseus era a mesa da exclusão. Na mesa dos fariseus não estavam aqueles publicanos. Na mesa dos fariseus não estavam certamente aqueles homens, né, que eram considerados pecadores. Porque é isso que acontece aqui no texto. Eles se admiram porque Jesus estava ali sentado com aquele povo, né? Então, a mesa não constituía de início aí esse lugar de unidade propriamente dito para os fariseus. A mesa era esse lugar exatamente da exclusão. E aí, quando os fariseus chegam, olham para aquela cena, eu imagino o choque que é ver aquele homem que se proclama filho de Deus, com seus discípulos sentados. Irmãos, para nós talvez isso não tenha, a gente não consiga visualizar muito choque, mas eu imagino que para aquele grupo dos fariseus, sim. Como em muitas outras situações, a gente vê o modo como eles ficam perplexos com os feitos de Jesus. Porque Jesus operava no sábado, porque Jesus fazia isso, fazia aquilo. Então, a gente vê aí que nesse versículo 10, a cena que está montada é Jesus à mesa com seus discípulos e, portanto, ali com os publicanos também, aqueles homens pecadores, né? E aí eu fico pensando no nosso caso, na nossa situação, quantas vezes no nosso dia a dia, muitas vezes nós não precisamos também sentar à mesa, né? E sentamos à mesa com pessoas com quem nós temos, por quem nós temos afeto, por quem nós temos amor, são parentes, são familiares, né? Mas muitas vezes a gente precisa e também senta à mesa com pessoas que não são, né? Pessoas que estão nesse grupo. Muitas vezes são pessoas que realmente são consideradas pessoas pecadoras. E aí é isso que eu queria chamar a atenção um pouco para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa noite, como uma lição para a nossa vida, a partir do que eu vejo do texto. Para alcançar os perdidos, né, os pecadores, é preciso estar entre eles, irmãos. Eu não acredito nessa questão da evangelização, da proclamação, quando a gente fica em bolha, quando a gente se restringe, né? Eu estou dizendo isso porque cada um de nós aqui tem uma experiência diferente de vida. Muitos aqui, talvez, na nossa comunidade, tenham um grupo mais restrito, né? É a família, é a igreja. Normalmente fica nesse mundo aqui, nesse universo, da casa para a igreja, da casa para uma clínica médica, é esse universo. Mas talvez outros aqui tenham que conviver com vários tipos de pessoas, de mentalidades. E aí eu me coloco nessa situação, né? Os irmãos sabem onde eu trabalho, e com vários tipos de pessoas eu tenho que me relacionar profissionalmente. Ontem mesmo eu estava numa aula, ministrando aula com uma pessoa, uma colega de trabalho, e de repente assim, choca, porque às vezes a gente, por mais que a gente esteja ali no dia a dia e sabe das coisas, mas aí ela dando o exemplo lá da casa dela, ela dizendo assim, fulano, minha esposa era uma professora. E ela dizia assim, a minha esposa, aí aquilo bate lá no ouvido, né? Assim a gente fica numa situação, porque ela com a maior naturalidade que os irmãos possam imaginar. A turma, era uma aula online, né? E aí a turma estava do outro lado e era isso. Então, vejam, alguns de nós, né, algumas pessoas têm essas experiências reais, concretas no dia a dia. E muitas vezes a gente precisa, na verdade, estar. Para alcançar os perdidos, pecadores, é preciso estar entre. E eu destaco, estar entre não significa viver e fazer o que essas pessoas vivem e o que essas pessoas fazem.
né? É aí quando Jesus, lá na oração sacerdotal, diz: não peço que os tires do mundo, né? Mas que os livre do mal, né? É essa a ideia. Então a gente precisa estar, né? Quando Deus nos coloca em determinadas situações, em determinados lugares, a gente está ali para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui, né? Ser luz, né? Para iluminar, para influenciar, para deixar o rastro, o perfume de Cristo, né? E aí a pergunta que fica para nós, né? Com quem nós temos sentado à mesa e o que é que nós temos feito, né? Como é que nós temos aproveitado essa oportunidade de sentar à mesa para proclamar o Evangelho de Cristo? Eu estou falando aqui sentar à mesa no sentido, né, literalmente só de sentar à mesa mesmo, não, com as cadeiras, mas os lugares que nós temos ocupado, onde nós temos estado, será que nós temos aproveitado ou nós temos nos fechado? E pior, nos fechado no sentido seguinte, de achar que muitas vezes nós somos mais santos, mais puros, e que nós, portanto, não podemos compartilhar o ambiente, não podemos ali dividir um espaço com outra pessoa porque ela é impura, porque ela é pecadora, porque ela é isso, porque é aquilo. Eu digo isso, irmãos, porque existe isso. Os irmãos sabem que existem essas situações. Eu já ouvi situações como essa, de pessoas que não querem, né, se misturar, né? A Bíblia diz lá que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Salmo 1 nos ensina muito bem isso, né? Mas a gente está aqui falando nesse sentido de estar num lugar sem deixar se corromper. E a gente tem inúmeros exemplos a partir da própria vida de Jesus. Jesus nunca se corrompeu por estar em contato com pecador nenhum. Nunca, jamais Jesus se corrompeu, né? Ele nunca pecou pelo fato de se relacionar. E olhe que se a gente abrir os evangelhos aqui, meus irmãos, a gente vai ver tantas situações que Jesus, até com a mulher prostituta lá, né? Quantas pessoas hoje, irmãos nossos, quando olham uma pessoa com cabelo pintado de verde, de azul na rua, já misericórdia, né? Deus tem misericórdia, já tem aquele susto, aquela coisa ali, aquela repelência, né? Muitas vezes acontece isso no nosso meio. A gente já vê situações, né? Porque está com um piercingzinho, porque está com um brinco, porque está com aquilo. Quer dizer, e olha que eu estou falando de situações, aqui exemplos, de casos que, inclusive, tem até em muitas igrejas. A gente sabe que tem igrejas aí mais modernas que as pessoas pintam o cabelo de várias cores, usam piercing, né? Eu conheci filhos de pastores que usavam, enfim, de outras igrejas aí que usavam essas coisas. Mas imagine então aquelas pessoas que são ostensivamente, que são aí realmente no mundo, claramente pecadoras, que estão corrompidas, que estão envolvidas com determinadas coisas que a gente considera como pecado. Então, é um pouco disso. Quando eu olho para Jesus aqui, né, a gente tem duas opções. Ou a gente olha para Jesus, ou a gente olha para os fariseus. Não, nessa mesa eu não sento, né, porque eles são sujos, porque eles são imundos. E a gente vê Jesus aqui justamente o contrário. Eu vou me sentar aqui, mas a questão é, o que é que eu vou fazer nessa mesa? Né? O que é que eu vou fazer? Então, é um pouco isso. A gente vê aqui a perplexidade no versículo 11. Ora, vendo isto, eu imagino a cena, os fariseus visualizando Jesus sentado ali com os pecadores. Logo eles, os guardiães da lei, da moral, né? Os legalistas, pessoas que usavam, inclusive, a própria Escritura. E aí, eles olham e dizem assim, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí vem, joga logo a provocação, vai logo em cima dos discípulos. A pergunta que eles fazem, que os fariseus fazem, é logo em cima dos discípulos. Me chama a atenção nessa frase a ordem inversa em que ela está, porque normalmente a ordem seria, por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mas eu olhei aqui em Mateus, olhei em Marcos e olhei em Lucas, na versão que eu estou usando. Claro que, se você for pesquisar em outras versões, você vai ver que há também essa possibilidade. Mas nas três versões que eu comparei aqui, irmãos, na Bíblia, é interessante, me chama a atenção. Quando ele diz, porque come. Veja que o que está em foco aqui é o ato de comer. Não é a questão de Jesus, o vosso mestre, o Senhor Jesus. Mas é o ato de comer, porque isso para eles era algo chocante. O fato de, principalmente considerando a questão do alimento, né? Porque os fariseus eles eram rigorosos, eles vigiavam escrupulosamente a pureza do alimento. Imaginem, né? De sorte que a mesa com os pecadores tornava a comida impura. Era uma comida que não prestava, porque ali aquela comida já tinha sido contaminada. Então, os fariseus começam logo perguntando, dando ênfase ao verbo comer aqui. Por que come? Chama logo a atenção do ato, né? Porque há versões que colocam Jesus, porque aí, se a gente coloca, porque o vosso mestre come, o foco vai estar sobre Jesus. Em qualquer uma das situações, os fariseus estão acusando, estão censurando, estão criticando o ato de Jesus sentar-se à mesa com pecadores.
Mas aqui a gente chama a atenção do comer, porque é o que salta aos nossos olhos logo de início, porque eles estão fazendo essa crítica a Jesus. O legalismo, a religiosidade, a tradição estão acima de qualquer coisa nessa pergunta que eles fazem aqui, né? Em contraponto com o ato de amor, de misericórdia, de compaixão que a gente vê aqui de Jesus, e não só nessa passagem, mas em várias e várias outras passagens que a gente puder observar. Então, irmãos, era inconcebível para os fariseus, né, a possibilidade de Jesus se dizer filho de Deus, né, a pessoa dizer, proclamar, eu sou filho de Deus, né, e misturar-se com aquelas pessoas. Como muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e diz assim, como é que fulano está ali naquele meio, né? Aí eu volto àquela questão, irmãos, é o propósito de estar no meio, né? Então, não estou dizendo aqui que a gente vai participar de determinados grupos, né, e fazer o que as pessoas fazem ali, não é isso. Né? Que é justamente o contrário do que Jesus fazia. Jesus estava com os pecadores, estava entre os pecadores, mas Jesus estava focado ali no seu ministério, que era proclamar, era libertar, era curar, era transformar vidas, né? E aí ele diz isso, né? Então é inconcebível a gente pensar nisso. Os fariseus, por isso a perplexidade deles. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Inclusive, quando eles dizem assim, o vosso mestre, me soou um pouquinho até meio que debochado. Quando ele diz, por que o vosso mestre come com pecadores? Quer dizer, é como se ele estivesse colocando em xeque aqui, irmãos, a própria crença. É como se ele estivesse dizendo assim para os discípulos, é esse aí que vocês seguem? É esses daí que vocês seguem, que se proclama filho de Deus e que está ali misturado com pecadores? É como se eles estivessem, os fariseus, perguntando dessa forma aos discípulos. Né? Por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Então, é um pouco meio que uma expressão um pouco meio de censura, de crítica. Né? E aí eu trago para a gente pensar, com base nesse versículo que a gente leu, né, nessa reação dos fariseus, 3 questões para a gente pensar, para a gente trazer para a nossa vida. Muitas vezes o preconceito revestido de religiosidade, da falsa piedade, constitui uma barreira evangelística para o alcance dos perdidos. Né? Assim como a gente vê aqui no texto, né? Nitidamente, aqueles fariseus, aqueles homens, eles estavam ali muito mais preocupados com o seu legalismo, com a sua tradição, com a sua religiosidade, com a falsa piedade, porque eles faziam aquilo, né, zelando, entre aspas, pela lei, mas estavam descumprindo o principal, que era o amor pelos perdidos, pelos pecadores, né, e que Jesus vai depois dar uma paulada ali no final do texto para eles, da forma como Jesus fazia. Então, o preconceito muitas vezes está ali revestido de uma religiosidade, de uma falsa piedade, e isso, irmãos, muitas vezes impede exatamente a proclamação do Evangelho. Aquilo que eu estava comentando agora há pouco, muitas vezes a forma como muitos cristãos, né, aprendem de uma forma meio equivocada, se achando que por serem salvos, por serem cristãos, por serem, né, santos, separados por Deus, não deve jamais sequer cruzar o caminho de alguém que passa ali na rua e que é alguém que é pecador. E não é assim que a banda toca, não é assim que o Evangelho nos ensina. Né? Então, isso não pode, de forma alguma, constituir uma barreira na proclamação do Evangelho do Reino. A gente vê aqui em Mateus, Jesus apresentando o Reino de Deus, e ele sai pelo mundo afora aí, encontrando todo tipo de pessoas. Outra coisa que a gente pode aprender aqui, Jesus se relacionou com o pecador com um propósito muito definido, que é o propósito de salvar. Olha o que é que diz Lucas, né, no capítulo 19, versículo 10, um versículo bastante conhecido, que inclusive é um texto que fala sobre publicano, que é a conversão de um publicano chamado Zaqueu. Olha o que é que Jesus diz aqui no finalzinho, capítulo 19 de Lucas, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. Né? Então, Jesus se relacionou com o pecador com esse propósito. Jesus estava ali entre os pecadores, mas com um alvo muito definido. E a gente não só tem esse caso aqui, não. A gente tem outras situações nos evangelhos em que a gente vê Jesus com esse propósito, se relacionando com os pecadores para promover a salvação, a transformação de vidas. E outra aplicação que a gente pode ver desse texto, né, ainda nesses versículos que nós estamos lendo, é que todas as vezes que Jesus está entre pecadores, é para manifestar a graça salvadora e redentora do Pai.
né? Ele não perde tempo com outra coisa. É justamente aí onde está a orientação, a instrução. Vocês vão ali sentar à mesa com aquelas pessoas, vocês vão se relacionar com essas pessoas, ótimo, vão. Mas olha o que é que vocês vão fazer lá. Qual é a missão de vocês ao se relacionarem com essas pessoas? Então, no meu trabalho, eu vou me relacionar com pessoas de outras religiões, eu vou me relacionar com pessoas que não acreditam em Deus, e eu sei disso, claramente. Eu vou ter que desenvolver trabalhos ali de coleguinha de trabalho mesmo, com pessoas que professam uma outra, enfim, irmãos, com pessoas de vários tipos, né? E aí eu preciso ter essa consciência. É o desafio que nós temos ali, de como é que a gente vai sentar-se à mesa e manifestar a graça. Então, todas as vezes que Jesus está entre os pecadores, é para manifestar a graça salvadora do Pai, é para trazer vida e vida com abundância, como a palavra dele nos ensina, é para dissipar as trevas, é para curar, né, para libertar, é para mudar a vida, né? E é assim que fica o exemplo para nós. Se Jesus fez assim, por consequência, né, por conclusão que a gente tira, é que nós, como seguidores e como discípulos, também devemos fazer e ser esses agentes propagadores das boas novas. Por fim, aqui nos versículos 12 e 13, vem a reação de Jesus, né? A cena estava montada, a mesa, Jesus, os pecadores, os publicanos, tudo lá reunido bonitinho. Chegam os fariseus, ficam perplexos e lançam a pergunta para os discípulos. Interessante que o texto diz que eles perguntaram aos discípulos, mas nenhum discípulo respondeu. Quem respondeu foi Jesus. Jesus tomou a dianteira logo, né? Passou na frente ali, aquela provocação feita pelos fariseus. Por quê, irmãos? Jesus é aquele que perscruta o coração. Jesus ali não estava apenas ouvindo. O texto diz assim, mas Jesus ouvindo. Eu vejo esse ouvindo muito mais do que o som, do que a sonoridade da voz dos fariseus perguntando. O ouvindo de Jesus ali é ouvindo as intenções, as motivações do coração daqueles homens, dos fariseus. Mas Jesus, ouvindo, disse, olha, fariseus, os saudáveis, as pessoas que estão boas de saúde, não precisam de médico, mas os doentes precisam, e sim os doentes. Eu acho impressionante as respostas de Jesus, assim, muito claras, muito precisas e que desarmam, né? Porque depois o texto encerra aqui e a gente não sabe mais o que aconteceu. Certamente, Jesus detonou ali, desarmou a bomba que aqueles fariseus queriam, daquela armadilha que os fariseus queriam sempre fazer para pegar Jesus, tentar pegar Jesus em algum erro. Então, Jesus aqui, ele ouve a alma, o coração dos fariseus, né, que estão ali interpelando os discípulos, fazendo aqueles questionamentos, mas Jesus aqui, ele ausculta. Eu gosto muito dessa palavra, auscultar, que é aquilo que o médico faz, bota lá aquele estetoscópio aqui no ouvido e põe o trocinho lá no coração e vai ouvir os batimentos cardíacos. Numa metáfora, mais ou menos, Jesus, ele ausculta, ele ouve o que está lá no coração, aquilo que não foi proferido, mas que estava no coração e na mente daqueles homens. Aí Jesus diz, olha, não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz, olha, essas pessoas que estão aqui, né, esses homens, pecadores, eles precisam da salvação, precisam. Então, a resposta de Jesus é interessante, porque Jesus vai enquadrar, né, a pergunta daqueles fariseus e vai usar justamente a Escritura. Olha o que diz o versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus usa a Escritura para desarmar e para desmontar a intenção daqueles fariseus. E ele vai para onde? Vai para Oséias. Quando a gente vai lá para Oséias, capítulo 6, é muito interessante, porque Oséias está falando ali sobre a questão do coração insincero, daquele coração que prestava um culto ao Senhor, mas era um culto que não era muito mais preocupado com o ritual, com a cerimônia, do que propriamente com a sinceridade do coração. Aí Jesus vai dizer assim, eu vou pegar vocês justamente naquilo que vocês mais conhecem, que é a lei, que é a Escritura. Foi lá para o Antigo Testamento. Interessante a estratégia que Jesus aqui. É como se Jesus dissesse assim, olha, vocês voltem lá para a escolinha de vocês, né, e aprendam o que as Escrituras ensinam. Vão lá atrás, vão fazer a tarefa de casa que não foi feita. Vocês não entenderam o que é que o profeta está dizendo lá no Antigo Testamento. Lá, já atrás, onde vocês estão bebendo, onde vocês estão se baseando, onde vocês estão se fundamentando, está dizendo que, muita clareza, misericórdia quero e não holocaustos. Eu vou ler, inclusive, o texto de Oséias. Espero que encontrar Oséias aqui seja depois de Daniel. Achei.
Dá um medo quando a gente vai procurar um livro dos profetas, porque são muitos livros ali que não vou achar, e deveria ter marcado aqui, eu gosto de botar uma marcação, mas achei, irmãos. Oséias é um livrinho, Profetas Menores, capítulo 6, versículo 6, e Oséias diz aí, né? Pois misericórdia quero, e não sacrifício, né? Fala, né? E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, né? O verdadeiro amor e o conhecimento de Deus são os alvos do verdadeiro culto religioso, daquilo que é prestado ao Senhor. Então Jesus vai e olha para aqueles homens, aqueles fariseus, e exatamente diz isso. Tá? Voltem lá na Bíblia de vocês, que vocês estudaram, e vejam que eu quero misericórdia, não é holocausto, não é sacrifício, não. E aí Jesus desmonta. O que é que a gente aprende com isso? O que me chama muita atenção, mais uma vez aqui, é Jesus vencendo essas provocações por meio da Escritura. Me chamou muita atenção isso, porque Jesus poderia ter dado qualquer outra resposta, mas vai responder aos fariseus usando a própria palavra de Deus. Isso nos faz lembrar muito Mateus 4, do 1 ao 11, na tentação, quando o diabo chega ali, Jesus, né, em jejum, 40 dias, 40 noites sem comer, e o diabo chega e começa a tentar Jesus, e Jesus vai vencendo ali o diabo por meio da Escritura, por meio da palavra, né? Ele cita, e aqui também com os fariseus, Jesus vai argumentar com eles usando a Escritura, o que nos deixa uma lição muito preciosa, né? Que nós também precisamos, como discípulos dele, usar as Escrituras todas as vezes que houver alguma provocação, alguma coisa desse tipo, no sentido de nos fazer, de nos questionar o nosso trabalho na proclamação do Evangelho. Então, a gente tem uma consciência, uma missão a cumprir, e a gente precisa, todas as vezes que a gente é confrontado sobre o nosso papel, quem nós somos, o que nós fazemos como cristãos, a gente tem a Escritura que nos ensina o que dizer. Tá? E, por fim, aqui, como uma outra lição desse texto para a nossa vida, que aí é muito forte e diz respeito aos fariseus, é que os que se julgam justos, cada vez mais se afastam da graça de Deus. Né? Isso é muito forte. Aqueles que se julgam justos, cada vez mais se afastam da graça salvadora de Deus. A gente lembra daquela parábola lá novamente, fariseu e publicano, que está lá em Lucas 18, 9 ao 14, quando aquele publicano vai fazer aquela oração e diz, né, de uma forma muito orgulhosa, muito prepotente lá, né, que é guardador da lei, digamos assim, uma pessoa ilibada moralmente, e aquele coitado do publicano diz, né, bem quietinho lá no cantinho dele, ele diz, Senhor, tenha misericórdia, em outras palavras, né? E é isso que Jesus está mostrando. Então, os que se julgam justos, cada vez mais se afastam da graça de Cristo, né? Então, nós também precisamos cada vez mais reconhecer a nossa dependência da graça, né? Foi por essa graça, fomos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, por essa compaixão. E precisamos, como discípulos, reproduzir entre aqueles que estão próximos de nós, né? Talvez com aqueles grupos que o Senhor colocou ao nosso redor, ao nosso lado. Muitas vezes você não está lidando com pessoas, digamos, de uma forma pecaminosa, uma pessoa que esteja, digamos, comprometido com o pecado de tal forma que seja um traficante, digamos, alguma coisa desse tipo, ou uma prostituta, algo desse tipo que está visivelmente ali, mas você às vezes está de um lado de uma casa, de uma pessoa, que é uma pessoa murmuradora, que tudo que faz está reclamando da vida ali, né? Tá chateada, está brigando, está reclamando da vida e tudo mais. É uma pessoa que precisa, né? Aí você não vai dizer assim, não, eu sou uma pessoa que eu não murmuro mais, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho um coração grato a Deus, então não vou precisar aqui misturar com uma pessoa dessa murmuradora, não. Misericórdia, eu vou acabar pegando esse vírus da murmuração. E não é isso, irmãos, que na verdade tem que acontecer, né? Pelo contrário, o que o texto nos ensina é muito claro. Essa ideia, para finalizar, da mesa, né? Então, que nós possamos pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, capacidade, clareza, consciência, né? Como seguidores de Cristo, como alguém que Cristo chamou, como chamou a Mateus ali, nos chamou também, para que nós possamos, onde nós estivermos, na mesa em que nós estivermos, né? a mesa que nós estivermos sentados, possamos proclamar esse Evangelho, ser exemplo, ser luz, para as pessoas, para os pecadores que precisam, que necessitam e que carecem da glória de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém?